Você aí já se sentiu sozinho? Já teve a sensação de que era incompreendido pelas pessoas ou até mesmo de que não pertencia a este planeta? Pois é, entendo você. Tem vezes que me sinto até um alienígena neste mundo, mas tenho uma boa notícia para nós. Estima-se que exista algo em torno de 10 bilhões de planetas possivelmente habitáveis. Isso aumenta e muito a probabilidade de termos algum contato com alguma civilização extraterrestre. Se isso acontecer, possivelmente teremos uma drástica mudança em inúmeros conceitos e na forma de percebermos nós mesmos e o outro. E neste vídeo, irei explicar por que isso poderá acontecer e como a psicologia e as ciências políticas poderão nos ajudar. Sou José Eduardo Testaí Júnior, psicólogo clínico, e antes de começar convido você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Assim você será notificado toda vez que novos vídeos forem publicados e irá me motivar a produzir mais conteúdos. E se você quiser fazer uma sessão psicológica comigo de forma online com preço acessível, envie um e-mail para testai.psicologia@gmail.com. Desde os primórdios de nossa humanidade, o ser humano tem observado as estrelas. É como se observássemos a nossa janela que possibilita compreendermos não somente o que acontece em nosso universo, mas também o que acontece em nosso próprio planeta Terra. Assim, observando as estrelas e o nosso Sol, podemos classificar o tempo em dias, meses e anos, e as estações, primavera, verão, outono e inverno, e estabelecer distâncias e lugares. Para você ter uma ideia do poder de observação, foi observando que as sombras projetadas pelo Sol no mesmo dia e horário em duas cidades diferentes que o grego Eratóstenes conseguiu calcular a circunferência da Terra. Nos últimos tempos, a tecnologia avançou rapidamente e atualmente nossos telescópios conseguem abranger pontos do universo inalcançáveis há 10 anos. Hoje estima-se que podem existir 10 bilhões de planetas possivelmente habitáveis. Isso aumenta em muito a probabilidade de, no futuro próximo ou distante, nos depararmos com vida extraterrestre. Quando se fala em vida extraterrestre, o assunto gera pano para manga, pois vida extraterrestre pode ser uma planta, um oceano com peixes ou uma civilização inteligente. Ou até mesmo, sei lá, um planeta cheio de criaturas bizarras, enormes, como os dinossauros, né? Típico Jurassic Park. Já pensou um planeta tipo Jurassic Park? Seria altamente turístico, né, para nós. Ao longo de nossa história humana, principalmente após o cristianismo, mudamos em muito as nossas concepções em diferentes áreas. Enquanto que antes de Cristo, concluindo que a Terra era redonda, e Eratóstenes conseguiu medir a circunferência do planeta Terra, simplesmente ao observar as sombras em diferentes lugares e a distância entre elas, por exemplo, séculos depois a Igreja Católica passou a condenar a fogueira quem simplesmente acreditava que a Terra era redonda. Imagina aí a fogueira somente por afirmar que a Terra era redonda. Imagina, a Terra é redonda, vai para a fogueira. Eu, por exemplo, seria dissertando sobre essa temática, sobre a temática deste vídeo, eu seria catalogado como um bruxo. Trago o teu amor em 48 horas. Ora, se antes tínhamos um vasto conhecimento astronômico, depois passamos a retroceder e demorou um tempo considerável para a ciência se estabelecer e evoluir novamente. Hoje em dia, não muito raro, nos deparamos com notícias sobre as sondas espaciais e as imagens registradas por elas. O mundo exterior se abre dia após dia e, paralelamente a esta abertura,
temos registros de objetos voadores não identificados, os OVNIs, em diferentes cidades e países. A psicologia permanece tentando resolver, entre aspas, os problemas e desafios do mundo moderno com agoniante atraso. As teorias e técnicas psicológicas estão atrasadas. A psicologia ainda não vivencia o século XXI. Ao passo que, diante de tantas evidências de possível vida inteligente extraterrestre, sequer aceitam debater sobre o tema. Já imaginou como as pessoas podem reagir caso a existência de vida inteligente seja confirmada? Nem precisa ser vida inteligente, basta imaginarmos o choque de muitas pessoas diante de um planeta com seres vivos, quadrúpedes, aquáticos, vegetais. O nosso mundo vive em plena mudança e a psicologia deve não somente acompanhar, como se adiantar em relação aos debates, o que ainda não ocorre quando tratamos do contexto referente à possibilidade de um contato com uma civilização extraterrestre. Caso, mais cedo ou mais tarde, tenhamos um contato com uma civilização extraterrestre avançada, por exemplo, corremos o sério risco de sofrermos o mesmo impacto que os índios sofreram ao serem visitados pelos europeus. Na época das primeiras grandes navegações, as populações indígenas do continente americano foram muito impactadas socialmente pelo contato. Muitas até acreditaram que estavam se deparando com deuses, devido ao grande avanço tecnológico para a época, como as embarcações grandes, armas, espelhos e vestimentas mais elaboradas por parte dos europeus. Isso sem falar nos trabalhos praticamente forçados a que foram submetidos em troca de alguns desses objetos tecnológicos. Os índios trabalharam e muito para receberem, por exemplo, espelhos em troca. Se naquela época os europeus não tinham dimensão do que existia no continente americano, e apenas 500 anos depois, constante é o fluxo de pessoas entre os continentes, futuramente ocorrerá essa globalização entre os planetas, com uma grande possibilidade de sermos os índios. Você aí, que já trabalha aí para comprar um iPhone de 15 mil reais, não trabalharia 15 horas por dia para habitantes de outros planetas em troca de um celular, né? Vamos supor um iPhone 175S, com, sei lá, 100 anos de avanço tecnológico? Claro que iria trabalhar. Pensa bem, que muitas pessoas fariam em troca disso. Seríamos como os índios que trabalhavam em troca de espelhos, por exemplo. A ufologia apresenta inúmeras evidências de que há tempos somos visitados. Casos clássicos aconteceram em vários países e continuam acontecendo. Só no Brasil temos 3 casos para lá de curiosos: a Operação Prato, a Noite Oficial dos OVNIs e o caso de Varginha. O que mais chama a minha atenção pelo vasto conteúdo disponível é a da Noite Oficial dos OVNIs, ocorrida em 19 de maio de 1986. Estão parados, estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Parecem estrelas? Pode ser. Pô, mas o radar não pega estrelas, que isso? Pode ser estrela cadente, né? Não, que é estrela cadente parada, cara. Aonde? Mas você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Hoje então. Elas estão mudando de cor? Ou não? Pô, tá bonito pra caramba. Então, falando, você está vendo aí realmente o objeto de uma pessoa identificada mesmo, viu? Naquela noite, radares de São Paulo e de Brasília registraram ao menos 21 objetos não identificados, visualizados por inúmeros pilotos e chegando a mobilizar 5 caças da nossa Força Aérea. Um desses caças chegou a atingir a velocidade supersônica de 1.296,54 km por hora, ficando aí a um pouco menos de 2 km do OVNI. Mas logo o objeto acelerou e desapareceu rapidamente. Imagina aí a velocidade desse OVNI. O fundador e presidente da Embraer na época estava em um avião quando foi informado dos avistamentos e também chegou a iniciar uma perseguição
para tentar aí uma aproximação, que não conseguiu. O OVNI era super rápido. Eu não sei se são discos voadores, na realidade são pontos luminosos no espaço, uma cor alaranjada, tendendo para o vermelho e nada mais do que isso. Mas, de qualquer maneira, eu diria que se não fossem realmente as indicações do radar, que realmente é uma coisa concreta, que foi visto e registrado, inclusive está registrado em fitas pelo radar, não teria nem coragem de mencionar. Felizmente, o caso foi parar na imprensa e 4 dias depois o governo brasileiro teve que tentar dar ao menos alguma explicação. Para isso, foi chamado então o ministro da Aeronáutica, o tenente Otávio Júlio Moreira Lima. O ministro disse que o evento foi autêntico, afinal todos os diálogos entre pilotos e controladores haviam sido gravados e que naquele momento não existiam dados técnicos para concluir o que de fato eram aqueles objetos, muito menos a origem deles. O senhor acredita em seres extraterrestres com entendimento? Não, essa pergunta não se trata de acreditar ou não. Nós só podemos dar informações técnicas, né? As suposições são várias. Tecnicamente, eu diria aos senhores que não temos uma explicação. Essa risada que muitos jornalistas deram nos mostra o quanto o assunto era tratado como chacota e descrença. Se até quem estava teoricamente mais bem informado levava o assunto como piada, imagina o restante da população. O relatório, até então prometido, só viria a ser divulgado, sabe quando? Em 2008, 22 anos depois. O relatório concluiu, entre aspas, como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Porém, foi a declaração do ministro que mais marcou. Era muito incomum alguém do governo falar tão abertamente sobre o assunto, o que motivou várias outras nações a declararem publicamente a existência da presença de OVNIs. Depois do Brasil, foi a vez da Bélgica em 94, do Chile em 96 e da Espanha em 97. A complexidade do assunto gerou um termo novo, a exopolítica, que nada mais é do que uma área científica interdisciplinar baseada nas ciências políticas, que foca na investigação, educação, ações políticas, com o intuito de conscientizar pessoas, instituições e processos associados com vida extraterrestre, avaliando o conjunto de implicações na sociedade em geral e novos paradigmas emergentes. Demorou muito para a psicologia ser levada a sério. E desde então ela luta incansavelmente para garantir sua presença no métier político, mesmo estando quase sempre amarrada ao passado. Em um tempo onde a depressão e a ansiedade são algumas das grandes patologias do século XXI, por que não começarmos a debatermos um alinhamento da psicologia junto das ciências políticas, na exopolítica, por exemplo? Afinal, se um dia desses a vida extraterrestre inteligente for comprovada, a nossa sociedade e o nosso universo nunca mais serão os mesmos. A constrangedora e polêmica pergunta: você acredita em vida extraterrestre? Será substituída pela: o que a vida extraterrestre representa para você, suas crenças e a forma de ver a vida. As religiões mais tradicionais precisarão rever seus conceitos. Muitas crenças ainda acreditam que a Terra é o centro vital do universo. As religiões dessas outras civilizações oferecerão mais libertação espiritual do que as nossas? As daqui irão para lá ou as de lá irão para cá? Olha a confusão, né? Imagina aí um Fala que eu te escuto da Universal, num outro planeta com uma sessão de descarrega alienígena. Seria interessante, tipo Star Wars, né?
a psicologia poderia, aos poucos, ir se associando com outras áreas da ciência, como as ciências políticas, a astronomia, a biologia, talvez a teologia, etc., e fomentar debates e pesquisas para termos uma noção de como isso impactaria as pessoas e nossas culturas. Desta forma, a psicologia iria preparar a humanidade para que tenhamos menos conflitos psicológicos e sociais, que já temos demais, né? Concorda que já temos demais? Muitos conflitos psicológicos, sociais. E como disse o astrônomo Carl Sagan, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Você acredita que possa existir vida extraterrestre? Deixe sua opinião nos comentários e se você gostou desse vídeo, dê o seu like.